Você já quis assistir o Santo Sacrifício da Missa conforme ele é celebrado pela maior parte dos católicos de rito oriental, que é o rito bizantino, a Divina Liturgia de São João Crisóstomo? Como que é para um ocidental como eu, que até onde sabe não tem nenhum parentesco com o Oriente, de repente ter a graça de assistir e até acolitar na Divina Liturgia numa paróquia de católicos sírios? Quais são as impressões deste ocidental? Quais são as orações mais belas? O que é de mais tocante nessa liturgia? Quais as semelhanças e diferenças com o rito romano, com a missa tridentina? E o que nós podemos extrair para a nossa santificação da compreensão desse rito e da beleza, da unidade na variedade presente na Igreja Católica? É o que eu vou explicar no vídeo de hoje. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Salve Maria, meus caros, nas viagens que eu faço a São Paulo, eu já tive a graça de muitas vezes assistir. Eu acho até que o rito tradicional que eu mais assisti na minha vida é a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, ou seja, um rito elaborado por São João Crisóstomo em consonância com a tradição apostólica, que permanece com pouquíssimas alterações há mais de 1500 anos e foi então propagado em larga escala pelo Império Bizantino ou Império Romano do Oriente para os diferentes povos católicos dominados pelo Império, por exemplo, os sírios. Quando os bizantinos se separaram da Igreja Católica em 1054, quase totalidade, 99% deles, assim também esses grupos sírios bizantinos se afastaram. Mas, por volta de 1700, 1724, houve alguns padres e bispos que foram então retornando a uma plena comunhão com a Santa Igreja Católica. E a partir daí nós temos os melquitas, que são então católicos sírios, que mantêm as suas tradições orientais, a Divina Liturgia, mas que entretanto têm a mesma fé, estão na mesma igreja, exatamente católicos como eu e você. Eu vou falar então um pouco sobre como que é a missa, a partir da minha experiência na eparquia Nossa Senhora do Paraíso, o que eu pude assistir da missa e acolitar algumas vezes lá. Quando você entra na igreja, a primeira impressão que dá, eu não sei se isso está liturgicamente impecável, o que eu vou dizer, mas eu não sou um especialista, eu estou apenas compartilhando as minhas impressões. Você tem aquela espécie de muro cheio de ícones que separa os três altares, o central e dois laterais, do corpo da igreja. Isso faz pensar muito no véu que dividia o templo de Jerusalém no Antigo Testamento e separava o templo propriamente dito do lugar santo, onde nem todo mundo podia entrar. E no altar central você tem uma espécie de castelo, onde tem 4 pilares, em cima uma cúpula bizantina e dentro o altar, onde é celebrada a missa. E é um pequeno degrau onde só o celebrante vai subir e faz pensar no lugar santo dos santos, porque ali vai se passar o mais augusto mistério, a coisa mais solene que pode acontecer, que é o Santo Sacrifício da Missa. Os paramentos do bispo, eles lembram uma espécie de desenvolvimento dos paramentos do sumo sacerdote do Antigo Testamento, marcando então esse desenvolvimento da nova aliança. E é lindo que muitas vezes o bispo ele celebra com a coroa, que tem toda aquela coroa arredondada, os bizantinos gostam de coisas arredondadas, e ela é cheia de brilhantes, pedras preciosas, e ela tem esses brilhantes que quando você olha e quando o bispo mexe a cabeça, vai resplandecendo, vai, por assim dizer, refletindo luz daquela coroa. Então é lindíssimo que você vê, enquanto o bispo está ali fazendo as suas orações, sai aquele reflexo da coroa dele, que é, por assim dizer, um símbolo da graça de Deus que vai ser entregue a nós através dos seus ministros. Mas eu acho ainda mais bonito, não tão rico, mas mais belo, porque é mais misterioso, o véu, ou o turbante, se quiserem, que eu vi uma vez na festa da Epifania, utilizado pelo bispo na celebração da Santa Missa, que dá a impressão de um santo anacoreta que passou 40 anos no deserto e agora vem de volta para a civilização para ensinar aquilo que Deus revelou a ele nesse período de penitência e ascese. Nos dias mais solenes, o altar, então, para começar a missa, ele é incensado por todos os lados, porque ele não é anexo na parede,
como o da missa tridentina, e o sacerdote, então, ele faz uma oração breve e simples, que é o seguinte: Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte e ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Uma oração simples que vai colocando o sacerdote e o povo na presença de Deus, e já pedindo as graças e se preparando para a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Então, depois de algumas breves invocações, nós começamos a Irinica, que é a grande súplica da paz. Na missa tridentina você tem o Kyrie eleison, que aliás é de origem grega. Se repetem não, Senhor tende piedade, Cristo tende piedade, como uma humilhação do homem que reconhece o seu nada diante de Deus. Nos bizantinos, o Kyrie eleison é uma resposta a uma série de 12 invocações, pedindo sobretudo a paz. Então, por exemplo, a primeira, em paz oremos ao Senhor, o coro responde Kyrie eleison. Pela paz que vem do alto e pela salvação das nossas almas, oremos ao Senhor, Kyrie eleison. Algumas invocações que eu gosto muito: por esta casa santa e pelos que nela entram com fé, devoção e temor de Deus, oremos ao Senhor, Kyrie eleison. Para que sejamos livres de toda aflição, ira, perigo e necessidade, Kyrie eleison. Depois de mais algumas breves orações, o sacerdote ele pega o livro contendo os evangelhos, que é um livro bem grande, cheio de pedras preciosas, uma coisa linda. Então ele sai do altar e todos os acólitos saem junto com ele por um dos altares laterais, no caso da esquerda. E eles vêm por esse altar, vão até o fundo, até a entrada da igreja, em procissão com o turíbulo, e o turíbulo oriental ele toca música. Ele tem umas bolinhas de metal que quando o acólito incensa, ele dá um barulho que é muito agradável. Você vai sentir falta disso se vê uma missa bizantina e depois vai ver um outro turíbulo e ele não toca música, mas enfim. Eles vão incensando, vão trazendo crucifixo, vão trazendo velas, né, nas lanternas e vão retornando ao altar pelo meio, porque simboliza a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra, o Verbo de Deus que desceu do lugar santo, desceu do céu, veio até essa terra sem deixar de ser Deus e agora ele então se apresenta, ele entra na vida pública, porque ele vai nos falar através da leitura da Sagrada Escritura. E depois de mais algumas breves orações, tem 2 hinos, 2 orações fixas, que é o Troparium da Padroeira, no caso da Igreja Nossa Senhora do Paraíso, belíssimo, que é o seguinte, logo antes das leituras: em vossa maternidade conservastes a virgindade, em vossa morte não abandonastes o mundo, a mãe de Deus. Passastes para a vida vós que sois a mãe da vida, e que por vossa intercessão livrais da morte as nossas almas. É lindo porque existem muitas orações na missa bizantina que todos os dias são feitas em todas as missas em honra e louvor de Nossa Senhora. Depois destes hinos e do trisádio, quer dizer, a oração em louvor à Santíssima Trindade, Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, Agios, se inicia então as leituras, e aí ficam 2 acólitos, cada um de um lado, com as lanternas, que é uma espécie de poste portátil, com dentro uma vela que demonstra a luz de Deus que vem se revelar aos homens através das Escrituras. Geralmente, quando eu acolitava, eu fico em uma das velas, então eles ficam 2 ao lado da pessoa que vai fazer a leitura da epístola e depois retornam para o centro do altar, um de cada lado, e o sacerdote vai proclamar ou até cantar solenemente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já cheguei a ver Dom Fares Macaron lendo o Evangelho em árabe, que é uma coisa de outro mundo. Eu não vou nem tentar descrever porque eu não consigo, mas é muito bonito e muito exótico para um ocidental. Depois de fazer então a leitura do Evangelho, nós temos a homilia. Então, depois da homilia, nós vamos nos preparando para o ofertório e daí para a consagração. Então, tem uma espécie de segundo começo da missa, uma oração muito simples e com até um pouco de metalinguagem, que é o seguinte: nós que misticamente representamos os querubins e cantamos o hino 3 vezes santo à Trindade vivificadora, ponhamos de lado toda preocupação temporal para que possamos acolher o Rei do Universo. Todo mundo tem tentações e às vezes os orientais são um
um pouco apegados à questão financeira, à questão de negócios e um pouco calculistas, é um momento que a liturgia, de uma forma muito suave, diz: esqueça um pouco o dinheiro, esqueça um pouco os negócios, se concentre no sobrenatural e nas verdades eternas, porque agora a missa vai ficar ainda mais solene, ainda mais importante. Então, se faz o quê? Uma segunda procissão, do mesmo modo que no início da missa, antes das leituras, se fez toda aquela volta na igreja, que é a entrada de Cristo na vida pública, agora também se faz uma segunda procissão do mesmo modo, com turíbulo, crucifixo, velas, pode ter estandartes que representam querubins e serafins. No final, o sacerdote que vem trazendo então o pão e o vinho que vão ser consagrados. Eles vão cantando, muitas vezes em árabe, vão anunciando as intenções da missa, e essa segunda procissão que vem pela lateral e volta pelo centro faz pensar na via sacra, porque Cristo que vai então subindo o Monte Calvário, preparando a consumação do seu sacrifício no alto da cruz. Então, se a primeira lembra um pouco o Natal, a Epifania, o batismo de Jesus, agora é o momento do sacrifício, agora é o momento por excelência da dor e da imolação. Depois de algumas breves orações e da recitação do creio, nós chegamos na anáfora, que é o prefácio e todo o equivalente ao cânon imutável da missa, que é sempre o mesmo em todos os dias, não tem diferença. Depois de algumas breves orações em maneira de diálogo, como elevemos nossos corações ao alto, nós os temos para o Senhor, a missa vai tendo um clima que vai se diferenciando num oposto harmônico à missa tridentina. De que modo? Enquanto que na missa tridentina, nos aproximando da consagração, do ofertório, consagração, o clima vai ficando mais silencioso, mais recolhido, porque se exprime a sacralidade desse modo no Ocidente. No Oriente é o contrário. O órgão vai tocando notas mais fortes, o coro canta mais alto, o sacerdote vai lendo com uma voz mais alta e com uma certa rapidez, mas que não impede o recolhimento, para transbordar de modo efusivo toda a sacralidade daquele momento. É uma outra concepção de sacralidade inteiramente válida, inteiramente verdadeira para uma outra mentalidade de um outro povo. Então o sacerdote começa a rezar a seguinte oração, que eu vou ler para vocês verem a beleza. É claro que isso não tem um valor de missa e nem pretende ter. Mas o padre então diz o seguinte: é digno e justo celebrar-vos, bendizer-vos, louvar-vos, dar-vos graças, adorar-vos em todo lugar da vossa dominação, porque sois o Deus inefável, inescrutável, invisível, incompreensível, existindo sempre, sempre o mesmo. Eu quero que os senhores vão imaginando o coro cantando em árabe cada vez mais forte, de um modo cada vez mais intenso, para esse momento soleníssimo. Vós, vosso Filho unigênito e vosso Espírito Santo, tiraste-nos do nada para a existência, e quando caímos, levantaste-nos de novo, e não deixastes de tudo fazer, até levar-nos ao céu e dar-nos o vosso futuro reino. Nós vos damos graças, bem como ao vosso Filho unigênito e ao vosso Espírito Santo, por todas essas coisas e por todos os benefícios, conhecidos e ignorados, manifestos e ocultos. Graças vos damos também por essa liturgia que vos dignastes a aceitar de nossas mãos. Apesar de terdes ao vosso serviço milhares de arcanjos e miríades de anjos, os querubins e serafins de 6 asas e múltiplos olhos altivos e alados, cantando o hino da vitória, clamando, bradando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Se vocês prestaram atenção que eu fiz um barulho metálico, é porque quando o sacerdote vai então, nesse próximo passo, ele tem o prato, tem um nome grego que eu não lembro, onde ficam as hóstias, e em cima o asterisco, que é um pequeno objeto que representa a estrela de Belém. Então, agora que Nosso Senhor Jesus Cristo vai se fazer presente, a estrela de Belém não é mais necessária, assim como ela não era mais em relação aos magos que chegaram. Então, ele retira o asterisco e bate 4 vezes enquanto proclama, cantando, bradando e dizendo, fazendo o sinal da cruz com o asterisco, que dá também uma impressão de algo muito sagrado, muito santo que está prestes a acontecer. Então, ele continua a leitura do prefácio. Quando se chega então no momento da consagração,
Vós que amastes tanto o mundo, que destes vosso Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele veio e, tendo cumprido toda a sua missão a nosso respeito, na noite em que for entregue, ou melhor, em que se entregou a si mesmo para a vida do mundo, tomando o pão entre suas mãos santas, puras e imaculadas, rendeu graças, abençoou, santificou, partiu e deu aos seus santos discípulos e apóstolos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós para a remissão dos pecados. O sacerdote, na verdade, ele não diz, ele canta esse momento da consagração. Eu não vou cantar porque eu canto mal, ficaria caricato, e numa coisa tão santa como a consagração a gente não pode brincar. E depois ele diz, do mesmo modo, o cálice depois de ter ceado, dizendo: Bebei todos dele, isto é o meu sangue, o da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E é lindíssimo. Vocês precisam ver como eles cantam bem a consagração, como é um ambiente solene, como então todo o coro, de repente, que estava naquele crescendo e cada vez mais emoção, eles ficam silenciosos, só o padre canta a consagração e eles respondem com um amém, que com as notas do coro é um amém tão sagrado, tão recolhido, que eu também não tenho como descrever. É simplesmente quem puder ver e ouvir, que veja. Eu falei da consagração, tem dois momentos do prefácio, um antes e um depois da consagração, que são, ao meu ver, os mais belos de toda a missa. O primeiro é, enquanto o padre sacerdote está rezando o prefácio, em determinado momento ele tira o véu que cobre as ofertas, e enquanto ele vai rezando diante do pão e do vinho, ele fica de costas para o povo, de frente para o altar, ele começa a circular com o véu, as oblatas, enquanto ele vai fazendo aquelas orações e o coro cantando, aquilo vai num crescendo que é magnífico, é indescritível, a beleza onde se parece que o céu e a terra vão se oscular de um modo visível. E depois que ele consagrou, antes da comunhão, ele ainda faz algumas orações e pega então o cálice com uma mão e o prato com as hóstias com a outra e levanta. E quando ele levanta com os braços em cruz, o que é vosso do que é vosso, nós os oferecemos em tudo e por tudo, e faz o sinal da cruz, é uma impressão de poder, santidade, glória, sacralidade de outro mundo. De outro mundo. Se termina então com orações lembrando tudo que Cristo fez por nós, a invocação do Espírito Santo, e nós chegamos nas comemorações, que é um memento. A primeira comemoração é de Nossa Senhora, que é uma oração belíssima. É verdadeiramente justo glorificar-vos, a Mãe de Deus, que sois bem-aventurada para sempre, isenta de todo pecado e Mãe de nosso Deus. Sois mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, vós que gerastes o Verbo de Deus sem deixar de ser virgem. A vós que sois realmente a Mãe de Deus, nós vos exaltamos. Então tem um memento da Igreja gloriosa pedindo a intercessão dos santos, da Igreja padecente, ou seja, dos fiéis defuntos, a Igreja militante, ou seja, rezando por todo o povo, pela hierarquia eclesiástica, e depois de mais algumas orações nós vamos nos aproximando da Sagrada Comunhão, a oração do Pai Nosso, atos de fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois então que os fiéis comungam, e é sempre a hóstia mergulhada no vinho, ou seja, as duas espécies. O pão é fermentado, ou seja, é parecido com o pão normal, não é como a hóstia ázima do rito romano. É sempre dado de pé e na boca, absolutamente sempre na boca, sem nenhuma exceção. É recebido preferencialmente de pé, que é o costume oriental. Para eles é algo mais solene, mais respeitoso do que se ajoelhar. Outra concepção, então depois da comunhão, o sacerdote, o povo responde: vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste. Encontramos a fé verdadeira, adorando a Trindade indivisível, porque ela nos salvou. E depois de mais algumas orações de ação de graças feitas pelo povo na própria liturgia, nós vamos ter a despedida, que é essencialmente a bênção final, algumas breves orações então que o sacerdote faz diante dos ícones que se tem na frente do altar, orações para o povo. A última oração da missa também tem um perfume do início da cristandade de mais de 1500 anos, que é o seguinte: Glória a vós, ó Cristo, Deus, nossa esperança, glória a vós.
Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus que ressuscitasse dos mortos, pela intercessão de vossa Mãe Puríssima, dos anjos e gloriosos apóstolos dignos de todo louvor, de nosso Santo Pai João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, de Nossa Senhora do Paraíso, padroeira dessa Igreja Santa, dos santos cuja memória recordamos, dos santos e justos avós de Deus Joaquim e Ana, e de todos os santos, tende piedade de nós e salvai-nos, porque sois bom e amigo dos homens. Deus bom e amigo dos homens é uma expressão também linda. E o povo então responde a última oração pelas orações dos nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tende piedade de nós. Um último ponto que eu esqueci de comentar ao longo do vídeo, mas que é difuso, é o seguinte: a todo momento, a toda hora, se faz o sinal da cruz na missa. Muitas vezes até são 3 sinais da cruz em sequência. E um amigo meu me explicou que certa vez Dom Fares Macaron, um antigo arcebispo, explicou que isso foi introduzido na liturgia melquita após a dominação islâmica do Oriente Médio como uma maneira de deixar claro e inequívoco a nossa fé cristã, a nossa fé católica. E se para os maometanos, assim como para os judeus, a cruz é maldição, é blasfêmia, é fracasso, nós sabemos que pela cruz nós fomos remidos, a cruz é o estandarte da vitória, é o estandarte do cristão, é o estandarte da nossa esperança. Então, todo momento eles fazem o sinal da cruz, inclusive as pessoas um pouco mais velhas ou mais ligadas à comunidade síria, eles vão, colocam o dedo no chão, levantam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que ao contrário, eu me perco. Eu sou meio desastrado, eu sempre me perco para qual lado é, e por fim termina no centro. São tradições belíssimas da cristandade oriental, que estão em íntima união com o Ocidente e que demonstram a beleza da igreja que é católica, ou seja, que é universal, é para todos os povos, é para santificar todas as nações, santificar todas as culturas, abençoar todos os fiéis. Uma das maiores alegrias da minha vida é poder então assistir a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, único rito na minha vida que eu já acolitei algumas vezes. É uma alegria imensa, é uma missa belíssima e nós não devemos ir com o espírito de turismo, de simplesmente ficar pensando o que é diferente e o que não é. O objetivo é adorar a Nosso Senhor Jesus Cristo, rezar, pedir bênção, santificar o domingo ou o dia da semana que você for, comungar bem, mas é claro que contemplar estas belezas, contemplar a beleza da igreja, dos paramentos orientais, estas orações, algumas tão semelhantes, algumas tão diferentes do rito romano, são coisas que naturalmente enriquecem a nossa fé, alimentam a nossa piedade e nos inspiram a nos entregarmos cada vez mais a Deus, cada vez mais a Nossa Senhora. Aprecio muito esses cantos árabes, os cantos gregos, uma liturgia belíssima, então que São João Crisóstomo abençoe a todos os membros do meu canal, orientais e ocidentais, sendo católicos. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.